Fala, corintiada, gente fina do canal. Bastante informação aí que vocês gostam de mercado da bola do Corinthians. Tem algumas novidades, então, sem muita enrolação, os créditos estão na descrição e bora acompanhar o vídeo. Vamos lá com as informações do Corinthians. Antes de falarmos do mercado da bola, o Corinthians que se apresenta ou se reapresenta amanhã nos trabalhos no CT do Parque Ecológico, depois do período de férias. E agora o Corinthians se apresenta visando o Campeonato Paulista, o jogo do dia 16 de janeiro contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Será o primeiro jogo do Corinthians na temporada. O primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. E os jogadores vão se reapresentar. Muito bem. E agora a informação a respeito do mercado da bola do Corinthians. Informação que vem do futebol da Europa. Informação que vem de Portugal. Informação que vem do jornal Record de Portugal. Saiu hoje no site do Record de Portugal. O Corinthians, a manchete é a seguinte: Corinthians chama por Arthur Cabral. Emblema brasileiro quer o empréstimo do avançado, mas Águias preferem a venda. Ou seja, o jornal mostra o interesse do Corinthians no Arthur Cabral. Segundo informações do jornal, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, dizendo que o time brasileiro quer o empréstimo do centroavante, mas que o Benfica prefere a venda do Arthur Cabral. Lembrando que o Corinthians já demonstrou interesse no jogador na última janela do meio do ano, se eu não me engano. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do jogador, o jogador que já marcou mais de 100 gols na Europa, vestindo a camisa do Benfica, do Basel, da Suíça e também do time da Fiorentina da Itália. Os times pelos quais passou o Arthur Cabral. Aqui no Brasil ele foi revelado pelo Ceará, teve uma passagem também pela equipe do Palmeiras. O jogador, o Arthur Cabral, tem 26 anos de idade e tem contrato com o Benfica até dia 30 de junho de 2028. O valor de mercado atual, segundo o Transfer Market, que é um site de especialista em transferências de mercado, é de 12 milhões de euros no valor do Arthur Cabral. 12 milhões de euros. O Corinthians não estaria disposto a pagar tudo isso, né? O Corinthians tem interesse em contratar o jogador por empréstimo, mas, como diz a reportagem, o Benfica tem o interesse em vender o jogador em definitivo. E aí fica mais difícil a negociação envolvendo o Arthur Cabral. Agora, eu fico na dúvida, por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Tem o Yuri Alberto, tem o Memphis Depay. Será que o Yuri Alberto será negociado para o futebol da Europa? O Yuri Alberto que já manifestou o interesse em jogar no futebol da Inglaterra, mas, segundo informações, não tem propostas do futebol inglês. Por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Lembrando que o Corinthians não confirma esta informação. Quem traz essa informação é o Jornal de Portugal, é o Record, Jornal de Portugal, dando conta de que o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, centroavante do Benfica. E outra informação, esta vem de Belo Horizonte, dá conta de que o Atlético Mineiro tem interesse no Luciano Acosta, do Cincinnati, nos Estados Unidos. O Luciano Acosta, que também interessa ao Corinthians, argentino, indicado pelo técnico Ramon Dias. Então o Corinthians tem concorrência na parada, né? Mais um time que tem interesse no Luciano Acosta, que é um dos destaques lá do futebol norte-americano. Agora é o Atlético Mineiro que tem interesse no jogador argentino que joga no futebol norte-americano, no Cincinnati dos Estados Unidos. Mas é outro jogador que o Corinthians não tem condições de comprar, não tem dinheiro para comprar. O Corinthians ele vai tentar a contratação por empréstimo do jogador. Se o Cincinnati topar liberar o jogador por empréstimo, tudo bem. Aí o Corinthians pode fazer o negócio. Mas se não topar a negociação por empréstimo, aí vai ficar difícil. Outra informação,
Quem trouxe essa informação foi o Macedo, do blog do Macedo. Aliás, grande abraço para o Macedo, do blog do Macedo, dizendo que o Corinthians está muito perto da contratação de um zagueiro, que já teria apalavrado a contratação de um zagueiro. O Corinthians tem prioridade na contratação de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, mas que esse zagueiro não é o Davi Luiz. Ao contrário do que foi dito, ao contrário do que foi informado, do que foi especulado, este zagueiro não é o Davi Luiz, ex-zagueiro do Flamengo. Não se sabe qual é o nome do zagueiro. Se sabe exatamente que não é o Davi Luiz. É a informação do Macedo, do blog do Macedo. Vamos aguardar maiores informações para cravar direitinho o nome desse zagueiro que está vindo para o Corinthians. Contato direto com o Thiago Salazar para falar, é claro, sobre o Corinthians. Boa noite, Salazar. Você está no aeroporto, é isso, né? O que aconteceu aí com o meia Rodrigo Garro no final de semana? Boa noite, Marina. Tudo bem? Boa noite para você, para quem está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos justamente porque o Rodrigo Garro está para chegar. O meio-campista argentino vai desembarcar logo mais aqui em São Paulo, como eu disse, no aeroporto de Guarulhos, vai para casa e amanhã vai se apresentar no CT Joaquim Grava junto com os outros jogadores do Corinthians. Aliás, a comissão técnica do Corinthians já se apresentou, já começou a trabalhar para a temporada 2025. Isso é papo para daqui a pouco, porque agora a gente quer explicar para o torcedor como é que ficou a situação do Rodrigo Garro. Bom, Pro torcedor corintiano não vai mudar grande coisa, né? O Rodrigo Garro desembarca aqui, vai para casa, descansa, se apresenta e se apresentar condições, principalmente psicológicas, ele vai normalmente trabalhar na pré-temporada e ser utilizado aí desde o início dos jogos aí do Campeonato Paulista, já a partir da segunda quinzena desse mês. Agora, como é que ficou a situação do Rodrigo Garro? Para quem não lembra, resumindo aqui, na madrugada de sábado, em La Pampa, no dia do aniversário dele, ele estava conduzindo uma caminhonete junto com um amigo dele, que é jogador do Emelec, acabou batendo ali, sofrendo uma colisão em uma moto. O motoqueiro chamado Nicolas, de 30 anos de idade, bateu na porta do passageiro, a porta da frente do passageiro, e acabou falecendo, acabou morrendo, e isso gerou toda uma situação complicada para o Rodrigo Garro, que prestou ali socorro ao motoqueiro, que acabou não adiantando muito, né? Acabou falecendo. Depois se apresentou à polícia, participou de uma audiência, e o que ficou acertado? O que ficou acertado é que o Rodrigo Garro vai aguardar a justiça argentina em liberdade. Ele teve autorização para vir para o Brasil, para trabalhar, a carteira dele foi suspensa, ele não pode dirigir nesse período, e em breve a justiça deve convocá-lo para ir lá à Argentina, para prestar mais algum depoimento, o que for necessário. Ele se colocou à disposição. Segundo o promotor Francisco Cuenca, esse caso deve demorar cerca de 3 meses para ser concluído, muito porque lá a Argentina também, eles também estão naquele recesso forense, né? Só voltam a trabalhar em fevereiro, a justiça nesse sentido de investigação e apuração dos fatos, os magistrados, só a partir de fevereiro que eles voltam a trabalhar. Então, a situação nesse momento é essa. O Rodrigo Garro, existe uma investigação aberta para apurar o que aconteceu no acidente. Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo, que é aquele quando não há intenção de matar. Ele foi enquadrado num artigo que fala sobre a condução imprudente e negligente de carro, de veículo automotor. Não houve o agravante por ter sido constatado uma presença de álcool no sangue do Rodrigo Garro, porque a quantidade foi de 0,54 gramas por litro, menos do que o mínimo, que é 1 grama por litro. Então, não houve esse agravante na denúncia, no indiciamento do Rodrigo Garro, e agora ele só tem que aguardar. A investigação agora ela vai em cima de entender onde estava o Rodrigo Garro, onde estava o motoqueiro, câmeras que são da polícia, ali da rua, que são da polícia, que são das autoridades, câmeras particulares, tudo isso aí vai ser colhido agora pelos investigadores para entender o que de fato aconteceu, quem que errou ali naquela situação do acidente. A polícia já confirmou, este promotor já confirmou que o motoqueiro estava sem capacete.
E a defesa do Rodrigo Garro diz que ele também estava com o farol apagado, mas isso ainda não foi confirmado pela polícia. Isso é o que diz a defesa do Rodrigo Garro. O que a polícia confirmou é que o motoqueiro, sim, estava sem capacete. Então, tudo isso agora vai fazer parte da investigação, de entender o que aconteceu no momento da colisão. Se for culpado, o Garro pode ficar preso aí de 3 a 6 anos, ou pode sofrer uma multa, ou enfim, depende de que tipo de advertência ele vai sofrer, ou ele pode simplesmente ser absolvido. A questão é como é que o cara vai jogar bola com a cabeça depois de tudo isso que aconteceu e principalmente depois da morte de um rapaz que, por mais que eventualmente esteja errado ali no momento do acidente, com certeza mexe com a cabeça de qualquer um, né, Marina? Galera, continuando aí as informações do Corinthians, vou até colocar na tela aqui umas informações que eu estava acompanhando agora, continuando até um pouquinho de mercado da bola. Tem a situação aí da Marta, que eu trouxe aqui para vocês no canal essa informação um tempo atrás, e o Corinthians aí, por informações aí, continua as informações, vou até ver aqui de onde que é certinho, continua aí tentando a contratação da jogadora, informação que saiu aí pela central do Timão. Então o Corinthians aí continua tentando também no mercado da bola essa situação da Marta. A Marta recebe um valor bem alto lá no Orlando. O Orlando tem a intenção de renovar com ela. Por enquanto, o impeditivo de ainda não ter acontecido a renovação é justamente o salário da Marta, que é um salário alto. Depois eu vou ver se eu consigo apurar mais ou menos quanto que ela ganha lá no Orlando. E por isso que aí o Corinthians também tenta, mas tem esse empecilho, porque a Marta ganha pouco. E até então, tudo certo, né? Justo, a Marta joga muita bola e o Corinthians vai continuar aí tentando essa situação. Para passar aqui por umas outras duas situações rapidinho aqui, só para a gente terminar as notícias do Corinthians de hoje, tem essa situação do Carlos Miguel, que eu achei interessante passar para vocês, que o Carlos Miguel ele já está aí já há 4 meses sem entrar em campo pelo time inglês lá do qual ele foi jogar. Então ele saiu aí do Corinthians, a gente viu aí o Hugo, o quanto de prêmio que o Hugo ganhou nesse final de ano, tudo que aconteceu com o Hugo, que foi, e ele merece pra caramba. Já o nosso querido Carlos Miguel. Situação ali do caso interessante trazer para. Está se falando aí que deve demorar aí uns 3 meses para a justiça argentina chegar aí a uma decisão do fato. Eu acredito que vai levar mais. Os caras só vão voltar de férias em fevereiro. Então, em fevereiro, quando os caras voltarem de férias, que eles vão começar a analisar isso daí. Então, acho que muita água deve rolar ainda nesse assunto aí envolvendo o Garro que, se não chegou, deve já estar chegando aqui em São Paulo para se representar amanhã. Vamos ver se tem alguma informação dele, depois eu trago para vocês. E mais tarde a gente está de volta com mais informação do Corinthians, mais mercado da bola. Tem outras informações também interessantes, bastante notícia para passar para vocês hoje aí. Então, de madrugada eu estou de volta aí com mais informação do Coringa, beleza? Valeu para quem chegou até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu e vai, Corinthians!